tem uma única boa notícia no jogo de ontem nessa questão, que é o Luka, né? O Luka entrou no segundo tempo, entrou no intervalo ali na ponta e acho que fez boa partida. Partiu para cima, tem até um giro que ele dá, que tá viralizando também ali, né? Um drible. Ele tem bastante do 1 contra 1, chamou a responsabilidade. Ele merece mais espaço para você, cara, na reta final do ano? Ou calma, não vamos pular a etapa, deixa jogo a jogo? Não, Gabriel, eu acho que ele merece a oportunidade sim. Não tem esse negócio de a oportunidade apareceu, o menino entrou bem, entrou com personalidade, entrou com coragem, que é o que se espera, né? Principalmente desses jogadores de frente que têm qualidade e velocidade, que eles sejam arrojados, arrisquem o lance, né? Os lances individuais. Só que para essa função ele também tem que ter a leitura tática, né? A inteligência tática. E ele mostrou minimamente nesse jogo. Repito, tem que conversar, tem que posicionar, tem que, né, orientar muito ele nos treinamentos para ele ter essa inteligência tática. É um jogador que normalmente joga na extremidade, joga de lado, né, num sistema de 4-3-3, 4-2-3-1. Então ele tem o mínimo de noção da recomposição. Como ala é um pouco diferente, né? O Alex ele é muito feliz quando fala que para jogar com 3 zagueiros, você tem que ter objetivos claros. Não simplesmente colocar 3 zagueiros. Por que eu jogo 3 zagueiros? Os 3 zagueiros, a formação com 3 zagueiros, pode ser um time muito ofensivo. Mas o contrário também é verdadeiro. Então você tem que ter você traçar, você colocar a estrutura tática e traçar a estratégia em cima daquela estrutura, né? Então, quando você tem o Luka, ou Ferreirinha, ou agora o Luka como ala, você tem que orientar o menino taticamente, porque ele também, o ala também compõe o meio de campo. Muitas vezes ele fecha, ele é obrigado a fechar, ele não só corre no corredor. Isso são detalhes importantes. Eu joguei no São Paulo, o Pirulito jogou num São Paulo histórico de 3 zagueiros, e eu também, com outros, né, um pouco antes, mas também histórico de 3 zagueiros. E a função dos alas desses nossos times era os nossos alas, eles eram armadores, né? Eles jogavam por dentro. Quantas vezes eu vi o Júnior indo por dentro, recebendo a bola por dentro do campo, né? O Cicinho menos, mas também acontecia. O Ilcinho depois, hoje não está com a gente, mas quantas vezes a gente viu o Ilcinho fazendo isso, né? Então você tem que, apesar da estrutura, você ter estratégia muito bem traçada e conversar com os meninos, né? É muito jovem, a questão tática você tem que ir orientando para essa posição nova na vida dele. Alex, sinceramente, eu acho difícil que o Crespo, independente dos jogadores, ele mude a estrutura. Dificilmente eu vejo ele por deficiência individual, ele mude a formação para um 4-4-2, coloque uma linha de 4. Eu acho difícil que isso aconteça. Cara, e um detalhe importante, eu gostei muito ontem do Negrutti também. Fiz os elogios ao Luka na entrada dele, né? Foi corajoso, foi para cima, conseguiu jogadas e dribles importantes lá na frente, ali atrás fez aquele giro espetacular. Mas eu também gostaria de elogiar o Negrutti. O Negrutti jogou muito pouco esse ano no time principal. Só que todas as vezes que precisou do Negrutti, ele foi muito bem. Ele deu conta do recado. E não é fácil. Não é fácil. O Alex sabe muito bem disso. É ritmo de jogo, você só treinar é completamente diferente. Você pode treinar todos os dias, qualquer tipo de treino. Nada simula o que é o ritmo do jogo, o que é a competição de um jogo. E sempre que exigido, acho que foram 3 vezes, 4 no máximo, se eu não me engano, Negrutti, ele sempre correspondeu, ele sempre foi muito bem. Quem sabe seja um outro menino para ter mais oportunidade. Daqui a pouco, Gabriel, com certeza a gente vai falar sobre as aspas do Crespo, né, na coletiva. E essa sobre a base, eu queria pontuar de uma forma mais específica. Eu acho que sou um dos que mais fala aqui a respeito de base do São Paulo, né? E eu gostaria de falar nessa aspa, eu gostaria de falar mais especificamente. Boa, perfeito. Vamos colocar então o que disse o técnico Hernan Crespo em cima da minha pergunta aí em relação ao uso da base do São Paulo. Arquibancada tricolor. Na sua última aspa, você falou do Oscar, do Lucas, do Caleri.
de um São Paulo hipotético, querendo ou não, né? Não conseguiram jogar tantas temporadas. Quanto é importante para você testar e dar cancha, tempo de jogo para os jovens, como Negrutti, Mike, que a gente vem comentando aqui, pensando também que no São Paulo real, muito provavelmente, esses jogadores vão ter que assumir certas buchas para a próxima temporada também. Não, eles não têm que assumir nada, eles têm que jogar livremente, têm que jogar e ser livres porque são jovens. E tentar ajudar e tal vez com a esperança que voltem protagonistas. Então, ajudar. Não podemos pensar que um menino, o primeiro ano do sub-20, vai ser titular e vai ter que jogar com o peso e a responsabilidade de um grande time como São Paulo. Não. Eles têm que ser livres. Temos que criar uma estrutura sólida, uma base sólida, para entregar a eles a oportunidade de poder demonstrar o aquilo que podem fazer. Mas darle la responsabilidad de ser camisa de São Paulo titular, no. Ellos pueden lograr, sí, claro que lo pueden lograr, con trabajo pueden lograr. Pero estamos hablando de un grupo de jugadores que ainda no acabó el primer año de sub-20. Acho que un poco cedo para dar esas responsabilidades. Tá, então o técnico Hernan Crespo falando a respeito do uso da base, evitando queimar a etapa. Queria o seu comentário, Renan, em cima do que disse o Crespo. Depois ele falou, né, da base sólida, que a gente vai trazer depois essa aspa aí. Mas pode comentar, Renan. Pô, cara, as entrevistas do nosso treinador, elas são sempre muito sensatas e esclarecedoras, né? A respeito da base, a gente fala quase todo dia aqui, né? Mas é importante... mais ou menos no mesmo tom que falou o Crespo. Mas é importante que alguém lá de dentro fale isso para o torcedor. Seja transparente, como só ele está sendo no São Paulo. Ninguém mais. Só ele está sendo. São sempre entrevistas muito esclarecedoras, né? Esse mundo ideal que ele desenhou aí, Gabriel, é se ele tivesse do outro lado do muro, né? Uma base sólida, isso e aquilo, que é o ideal para você lançar os seus meninos, né? Lançar os meninos da base. Com o time ali todo estabilizado, você vai inserindo um menino, depois outro, dentro daquela estrutura, com jogadores experientes te ajudando. Quanto o Pirulito ajudou o Breno, quanto o Pirulito ajudou os outros meninos da base, o Jean, enfim, quanto essa estrutura, essa base sólida ajudaram a potencializar os meninos da base, inserir eles no time profissional e eles desenvolverem. Esse é o ideal, né, para a maturação dos meninos. Só que isso aí lá do outro lado do muro. No São Paulo, infelizmente, ele não vai ter muito disso. E a sua pergunta ela é muito pertinente. E assim... ele tem toda a razão, mas o que não pode é você pagar 500 mil por Rigoni e deixar o Luca de fora. Isso não pode acontecer. Certo ou não? É você contratar o Dineno e deixar o Rian, o Luca, o Paulinho de fora. Isso não pode acontecer. Na atual situação de São Paulo, na atual realidade de São Paulo, isso não pode acontecer. E ele também, repito, a resposta dele é perfeita. Em um outro mundo, em um outro lugar. Ele também não pode esquecer, Gabriel, ele é um ex-jogador. Em algum momento, ele com 18, 19 anos, alguém confiou nele. Alguém deu responsabilidade para ele. E aí cabe a ele assumir. Com 18 anos, com 17, alguém deu a responsabilidade para o Alex Silva. Para ele jogar, para ele entrar e jogar. E ele jogou. Lá no Vitória, se eu não me engano, né, Alex? Que você foi a primeira vez, né? Isso. Vitória, 16 anos. 16, alguém confiou nele. E daí vai do cara... tá pronto e segurar essa bucha. Foi esse termo exato que você usou, né? Segurar a bucha. Entendeu? O Cuca confiou em mim com 18 anos para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro da Tríplice Coroa. Pro pessoal que tem menos de 20 anos, o Cruzeiro da Tríplice Coroa fez chover no Brasil. Né? Em 2003, no ano anterior. Eu peguei todos esses caras na minha estreia como profissional. O Cuca acreditou em mim, o Cuca confiou em mim, jogou a bucha na minha mão. No meu colo eu fui, correspondi e... né? É que, na verdade, né, Renan, quanto tempo você ficou se preparando para essa oportunidade? É aí que está a questão. Exato. Entendeu? Então, assim, o atleta já vem se preparando para esse momento. Aí você vai falar que você tem que ter calma em colocar ele. Se ele já vem preparando, cresceu na base, vem trabalhando, já está ali todo um trabalho feito, acredito eu, nos bastidores do São Paulo, na base, que você passou, eu não passei. Mas deve ter tido esse trabalho da parte mental e tal.
Então, eu acho assim, hoje, para mim, dentro do futebol brasileiro, não existe esse negócio de ainda não é tempo, tem que ter calma. Não, tem que colocar na arena, tem que jogar. Como que a gente sabe se ele está preparado, o Pirula? Exatamente. É só o jogador. Ele mostrou onde que ele está. Pela maneira que ele entrou, querendo o jogo, então ele mostrou. Para mim, tá preparadíssimo. Isso para mim é muito claro. A entrevista do Crespo, ela é perfeita. Só que, num outro contexto, ele vai ter que, em algum momento, mudar um pouco a mentalidade dele e vai ter que usar mais os meninos. Ele não vai ter que, assim, peraí, para o meu sistema com 3 zagueiros, eu preciso do Maldini, eu preciso do Pirulito, mas não tenho dinheiro para isso. Opa, Negruti, vem cá. Ele vai ter que fazer isso. Não adianta. Repito, o conceito dele é perfeito, mas em um outro contexto, em uma outra realidade.